Fala, meus amigos, minhas amigas, aqui quem vos fala é o Mauro. O segundo livro de Samuel, capítulo 23. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi um homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei, e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse: o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus. É como o nascer do sol, numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois Ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que quero. Será essa a minha vitória. E eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe-Basebete de Taquimônio, que era líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aoi, era dos famosos Três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida vinha Sama, filho de Azé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Sama ficou na plantação, defendeu e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do tempo do começo da colheita, 3 do grupo chamado Os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os 3 soldados famosos passaram
pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a derramou como oferta a Deus, o Senhor, e disse: Ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos três fizeram. Abisai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai era o mais famoso dos 30 e se tornou líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os três. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabizel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não era tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Houve 37 soldados famosos ao todo. Esse é um capítulo que fala das vitórias dos valentes e corajosos soldados de Davi. Nesse capítulo se destacam muitos versículos interessantes. O rei que governa com justiça e governa respeitando a vontade de Deus é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. O que você liderar na sua vida, governar, faça com justiça, respeitando a vontade de Deus. Porque quem faz isso é como o sol numa madrugada sem nuvens. Como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. As façanhas e as bravuras dos soldados de Davi. As vitórias são obtidas com gentes valentes e destemidas. Sempre trabalhar em equipe é mais forte, mas também é verdade que o desempenho de algumas pessoas chave é fundamental, pois a vitória deles motivam as demais pessoas. Na luta contra o mal, Deus espera que esses valentes assumam os seus postos na batalha e lidere o seu povo de vitória em vitória até Jesus voltar. Fica com Deus, até a próxima. Falou!